Quando eu era mais jovem e mais inclinado a perseguir dinheiro literalmente a qualquer hora da noite, aceitei um trabalho extra como motorista de Uber. Isso foi além do meu trabalho em tempo integral no varejo. Trabalhar no balcão e fazer vendas não dava o retorno financeiro que eu precisava na época, e eu não era esperto o suficiente para simplesmente procurar um emprego melhor ou negociar um aumento. Em vez disso, fiz o que tantos jovens trabalhadores fazem hoje e peguei um segundo emprego. Eu morava em uma cidade grande e dirigia um carro bacana que adorava pilotar, então trabalhar como Uber fazia muito sentido para mim. Isso foi há cerca de 10 anos, então a empresa já havia sido lançada com sucesso e estava causando impacto em todo o país. Você ouvia falar de pessoas ganhando salários de 6 dígitos apenas dando caronas na sua comunidade. As pessoas com quem eu conversava me diziam a mesma coisa: era dinheiro fácil que você poderia ganhar rapidamente. Não posso dizer que isso não era verdade, já que eu conseguia um bom valor com esse bico, mas não estava dobrando minha renda como pensei que faria. Também me colocou em um novo nível de exaustão, pois tinha que sacrificar o sono para ter turnos mais produtivos como Uber. Isso significava que eu estava sempre ocupado. Eu saía do trabalho no varejo por volta das 17 horas, comia algo rápido e começava a trabalhar no Uber até cerca das 2 horas da manhã. Qualquer coisa depois desse horário era só confusão, e isso foi quando o Uber ainda não tinha os protocolos que tem agora. Não era incomum que coisas bem loucas acontecessem no banco de trás desses carros. Avançando um pouco, eu estava com cerca de 6 meses nesse novo mundo de trabalho. Já tinha pegado o jeito de trabalhar em turnos duplos, sabia quais eram as áreas de maior rendimento para pegar passageiros e como fazer um retorno rápido tanto nas entregas quanto para voltar ao centro da cidade. Se pegasse a estrada errada, acabaria do outro lado, onde ficavam muitos parques comerciais e empresariais, tendo que fazer voltas estranhas que tomavam mais tempo e combustível. Havia um hospital no centro da cidade onde eu parava periodicamente, pois tinha bons estacionamentos. Eu podia descansar lá, checar meu telefone sem me preocupar com o trânsito, até tirar um cochilo se precisasse. Havia também várias lanchonetes e lojas de conveniência por perto, tudo para me manter no jogo. Ocasionalmente, tomava um Red Bull ou algo do tipo, mas não era com tanta frequência. No entanto, me vi chegando ao fim de um ciclo exaustivo. Estava definitivamente prestes a atingir meu limite. Uma noite, durante aquele período crítico, fiz minha rotina habitual e estacionei no hospital enquanto esperava um cliente. Era uma noite incomumente lenta e eu esperava muitos passageiros, então não sabia bem o que fazer. Esperava ganhar mais dinheiro mais tarde naquela noite, então fui e comprei uma bebida energética em uma máquina de venda automática no saguão. Não adiantou. Voltei para o assento do motorista, liguei minha playlist favorita e acabei dormindo ali mesmo. Não dormi por muito tempo, mas foi um sono profundo, catatônico, sabe? Daqueles com a boca aberta, babando, respirando pela boca, parecendo o meu pior. Há uma coisa de que não gosto mais, da sensação de acordar quando não deveria estar dormindo. Meu cérebro começa a compensar imediatamente. Não consigo fazer nenhuma conexão, apesar de todos os estímulos. Não consigo lembrar onde estou, quem sou, o que estou fazendo. Quando os professores me pegavam dormindo no colégio, eu ficava tão assustado ao acordar que não conseguia nem falar inglês direito, só fazia ruídos estranhos e ficava em silêncio, tendo que lembrar como fazer tudo fazer sentido de novo. Era uma dessas vezes. Lembro de me chutar para acordar porque minha cabeça estava em um ângulo estranho. Fiz um som de gemido ao voltar ao mundo desperto. Ainda estava no meu carro, ainda era noite, e a mesma playlist tocava nos alto-falantes. Olhei para o relógio e vi que estava dormindo por apenas uns 15 minutos. Respirei fundo pelo nariz e me acomodei no assento. Um cochilo era realmente perfeito, supostamente nos dá mais energia do que um sono mais longo. Verifiquei meu telefone e vi que não tinha perdido nada, mas havia uma pessoa que eu poderia pegar nas proximidades e ganhar alguns trocados. Tomei outro gole da minha bebida, verifiquei meus espelhos e fui mudar a marcha para o parque.
mas parei. Havia algo estranho no meu retrovisor. Se eu não estivesse enganado, havia uma pessoa sentada bem atrás de mim, no banco do meio. Fizemos contato visual. Girei rapidamente, claro, lá estava ele, um homem sentado a menos de 30 centímetros de mim. Ele esboçou um sorriso e acenou levemente, como se estivesse reconhecendo que eu tinha estado dormindo. Parecia quase um olá da parte dele. Realmente não sabia o que fazer. Parte de mim queria começar a gritar para ele sair, outra parte queria fingir ser durão, e a outra parte só queria perguntar o que ele estava fazendo no meu carro. Foi quando olhei para baixo e vi o aplicativo do Uber aberto no telefone dele. Lembrei-me do adesivo no meu vidro indicando que eu estava estacionado fora de um hospital. Esse cara provavelmente saiu de um dos prédios, estava vagando por uma rua movimentada enquanto pedia uma carona e, por algum motivo, me viu. Ver o telefone dele ajudou meu cérebro a recuperar um pouco de coerência e acalmou o pânico. Então, simplesmente disse: "Oi, o que você está fazendo no meu carro?" Ele não respondeu por um momento, apenas olhou para o chão e depois para o teto, em qualquer lugar menos diretamente para mim. Apontei para o telefone dele e continuei falando: "Você está procurando uma carona ou algo assim?" Ele acenou com a cabeça. Ok, pelo menos ele era meio normal. Afivelei o cinto de segurança e expliquei o que tinha explicado a você. Eu trabalhava em 2 empregos, estava cansado e simplesmente tinha adormecido. Disse que ficaria feliz em dar uma carona em troca de uma boa avaliação, uma que não mencionasse que eu estava dormindo no carro. Rimos juntos dessa. Estou tentando ir para o centro, ele disse, apontando para Jackson Drive, uma das principais avenidas da área. Perguntei onde exatamente e ele me deu algumas direções vagas, dizendo que era perto de um antigo local de música que tinha fechado alguns anos antes. Eu conhecia aquela área, então comecei a rota. Conversamos um pouco, principalmente sobre mim e como eu tinha adormecido. Esse cara se chamava Donovan. Disse que quando entrou no carro, ia falar comigo, mas viu que eu estava roncando e decidiu esperar. Bem, agradeço por não ser um estranho, disse. Eu estava prestes a surtar antes de ver o aplicativo do Uber. Então percebi que não estávamos realmente conectados. Ele nunca pediu uma carona pelo aplicativo e eu não tinha registrado a coleta de ninguém. Dei uma olhada rápida nele pelo retrovisor e disse: "Bem, acabei de perceber que essa carona não está registrada. Pode me encontrar no aplicativo rapidamente?" Foi quando ele resmungou, olhou pela janela e disse: "Vó, não vou pagar por isso." Eu ri, mas ele ficou em silêncio. A situação começou a ficar estranha. Olhei rapidamente para trás e percebi o erro que cometi. Esse cara não estava vestido como um profissional. Não usava roupas casuais de negócios, se é que você me entende. Estava sujo, com roupas rasgadas, só tinha um sapato. Seu rosto estava sujo e queimado de sol. Havia uma mochila imunda ao lado dele. Ele era sem teto. Enquanto eu dormia, algum vagabundo perambulando pelo hospital deve ter entrado no meu carro achando que poderia dormir ali ou algo assim. Notei em um segundo olhar que Donovan usava uma pulseira, do tipo de papel que usam no hospital para alta. Esse cara provavelmente teve uma overdose atrás de uma lata de lixo, foi reanimado e agora estava conseguindo uma carona de graça de volta para o seu esconderijo de drogas, tudo porque eu não consegui manter meus olhos abertos. Balançando a cabeça, liguei o pisca e guiei o carro em direção à próxima saída. "Ei, para onde você está indo?" ele perguntou do banco de trás. "Eu te disse para onde estamos indo. Não vou te levar para o outro lado da cidade de graça, cara." "Você tem sorte de eu nem chamar a polícia", respondi. Peguei meu telefone do porta-copos ao meu lado só para mostrar que não estava brincando. "Sim", Donovan disse, "você tem sorte de eu não desamarrar meu sapato e te estrangular com ele." Antes que eu pudesse piscar, senti suas mãos ásperas e calejadas envolverem minha garganta por trás do encosto de cabeça. Instintivamente,
Tirei uma mão do volante e tentei quebrar seu aperto, mas não consegui. Consegui apenas colocar um dedo debaixo de sua palma para criar um pequeno espaço para respirar. O pânico começou a se instalar enquanto eu vi os minutos passarem no relógio, tentando tirar esse cara de cima de mim. Eu podia ouvir sua respiração áspera bem atrás de mim, e o cheiro que vinha de suas mãos e boca era absolutamente nojento. Esse cara definitivamente não tomava banho há pelo menos uma semana ou mais. Então, finalmente, me ocorreu uma ideia de como tirá-lo de cima de mim. Verifiquei meus espelhos e vi que estava sozinho naquele trecho da estrada. Então, pisei firmemente no freio. Eu estava com o cinto de segurança, mas Donovan, atrás de mim, não teve tanta sorte. Ele foi arremessado para a frente, colidindo contra o meu assento, o que criou um pouco de espaço em seus braços. Com a mão livre, puxei e consegui quebrar seu aperto, então joguei o carro para o acostamento. Nesse momento, Donovan já havia se recuperado e estava tentando me agarrar novamente, mas eu não deixaria isso acontecer duas vezes. Estávamos em um impasse. Coloquei o carro em parque, liguei os piscas e decidi que isso já tinha ido longe demais. Disquei 911, apertei o botão de chamada e coloquei o telefone no ouvido. Ele começou a surtar, fazendo mais ameaças, mas começou a sair do meu carro. Foi quando notei que ele segurava uma bolsa bem bonita, por sinal. Ele resmungou, colocou a mochila e a bolsa no ombro e saiu para a noite fria, começando a caminhar pela rampa de saída e voltando para a cidade. Ouvi a atendente no meu ouvido e percebi que não podia simplesmente deixar esse idiota ir embora. Comecei a relatar tudo o que tinha acabado de acontecer, onde eu estava e para onde ele estava indo. Enquanto eu descrevia a cena, a atendente ficou quieta por um segundo, talvez até me silenciando, e depois voltou com novas informações. Apenas um minuto depois, ela disse que meu relato correspondia ao anterior do mesmo hospital onde eu estava estacionado. Aparentemente, Donovan havia sido internado exatamente como eu imaginei e, durante sua estadia, ficou incoerente e agitado. Quando percebeu que não estava sendo supervisionado, ele se desvencilhou das máquinas, vestiu suas roupas e simplesmente saiu do hospital, mas não antes de roubar uma bolsa de um dos quartos em sua ala. A mulher notou que sua bolsa havia sumido pouco depois e avisou a segurança do hospital. Eles checaram as câmeras e não demorou muito para ver esse cara saindo pela porta da frente com a bolsa em mãos. A partir daí, ele começou a correr, provavelmente paranoico por ser pego. Depois de sair do hospital, ele zigue-zagueou pelo estacionamento até encontrar meu carro, que estava ligado e parado. Donovan pensou que poderia roubar meu carro até que me viu dormindo nele. Então, ele apenas entrou no banco de trás e se escondeu de qualquer segurança do hospital. Nem preciso dizer que a noite de Donovan piorou depois que ele saiu do meu carro. Informei a atendente onde eu estava e para onde ele estava indo e até o segui pela rampa de saída. Não cheguei a percorrer 2 quarteirões antes de um policial aparecer, acender as luzes e a sirene e algemá-lo. O telefone que vi na mão dele era o da mulher, ele o encontrou na bolsa. Ele estava tentando descobrir como pedir um Uber caso eu não acordasse. Aconteceu de ser o disfarce perfeito no momento. Dei uma declaração aos policiais que o levaram. Suspeitei que ele passou algumas semanas se desintoxicando na cadeia. Provavelmente não preciso dizer isso, mas lembre-se de trancar as portas do seu carro, pessoal. Eu trabalho como segurança noturno em um certo ponto. Trabalhei em uma antiga fábrica abandonada nos arredores da cidade. Esta fábrica era um local abandonado há 3 anos, mas ainda estava cheia de maquinaria valiosa e equipamentos que ainda não haviam sido removidos. Havia preocupações de que o equipamento poderia ser roubado ou danificado, o que seria uma perda financeira significativa para a empresa que o possuía. Meu trabalho era monitorar essas câmeras de segurança, realizar patrulhas regulares da propriedade e responder a quaisquer violações ou alarmes de segurança.
O trabalho pagava bem, mas também vinha com sua parcela justa de ocorrências estranhas. Uma noite, enquanto fazia minhas rondas, ouvi um barulho estranho vindo de uma das alas não utilizadas da fábrica. Cautelosamente, fiz meu caminho até lá, lanterna na mão, e olhei pela porta. Para meu horror, vi uma figura de pé na escuridão, olhando para mim com olhos que pareciam brilhar. Congelei, sem saber o que fazer. Tentei chamar por reforços pelo rádio, mas não obtive resposta. Tentei recuar lentamente, mas meus pés não se moveram. Essa figura começou a se aproximar de mim, seus passos ecoando pela fábrica quase vazia. À medida que se aproximava, eu podia distinguir algo que não era humano. Seja lá o que fosse, era alto e magro, com membros que pareciam se dobrar de maneiras não naturais. Sua pele tinha uma cor cinza doentia, e seus olhos refletiam um verde sinistro. De repente, encontrei forças para correr, mas a figura me perseguiu implacavelmente. Enquanto corria pela fábrica, percebi que não éramos apenas nós dois. Eu podia ouvir o som de múltiplos outros passos atrás de mim, se aproximando rapidamente. Corri o mais rápido que pude, mas senti a respiração quente deles na parte de trás do meu pescoço. Eu podia ouvir sussurros, falados em uma língua diferente, animal e gutural, cheia de rosnados e sibilos. Finalmente, irrompi pela porta e para o estacionamento, ofegante. Me virei para ver que as figuras haviam parado de me perseguir, mas ainda me encaravam com aqueles olhos estranhos. Eu podia ouvi-los sussurrando um para o outro, e eu simplesmente sabia que não podiam ser humanos. Não sabia o que fazer. Era suposto que eu permanecesse nos terrenos da fábrica até o final do meu turno, mas não conseguia me obrigar a voltar lá dentro, onde aquelas coisas estavam me esperando, me observando. Decidi ligar para o meu supervisor e contar o que aconteceu. Ele não acreditou em mim a princípio, mas quando insisti que tinha visto algo estranho, concordou em enviar alguém para verificar. Enquanto esperava meu colega chegar, sentei no meu carro, com as portas trancadas e as janelas fechadas. Ainda podia sentir aqueles olhos brilhantes em mim, mesmo de fora do carro. Quando meu colega finalmente chegou, ele vasculhou a fábrica com uma lanterna, mas não encontrou nada. Ele achava que eu estava louco, e realmente não posso culpá-lo, mas eu sabia o que tinha visto. Depois daquela noite, as coisas só pioraram. Toda vez que trabalhava no turno da noite, podia sentir a presença daquelas figuras não humanas se esgueirando pelas sombras. Aqui e ali, ouvia seus sussurros. Pensei em desistir do trabalho, mas precisava do dinheiro demais. Não podia me dar ao luxo de ficar desempregado, então continuei trabalhando, apesar de todas as noites serem basicamente um pesadelo vivo. Em outra noite, enquanto fazia minhas rondas, ouvi outro barulho vindo da mesma ala da fábrica onde havia visto as figuras antes. Sabia que deveria ignorar e continuar minhas rondas, mas não pude deixar de investigar. Fiz meu caminho até a porta, meu coração batendo forte no peito. Hesitei por um momento e então empurrei a porta com minha lanterna. Dentro, vi algo que nunca esqueceria. As figuras estavam lá, reunidas ao redor de algum tipo de objeto estranho. Parecia uma pequena caixa preta com símbolos brilhantes entalhados nas laterais. Eu não sabia o que era, mas podia sentir algo terrível irradiando dela. Assim que as figuras me viram, viraram-se para me encarar. Desta vez, elas não sussurravam, mas eu podia sentir raiva e hostilidade. Começaram a se arrastar em minha direção, seus passos ecoando pela fábrica vazia. Eu sabia que tinha que sair dali. Virei e corri o mais rápido que pude, mas podia ouvi-los me perseguindo, suas vozes inumanas ecoando pela fábrica, chamando por mim naquela língua bizarra. Eu podia sentir eles se aproximando cada vez mais. Eu me forcei ao limite, correndo mais rápido, mas não podia ter certeza se estava os superando. Finalmente, irrompi pela porta e para o estacionamento. Não parei de correr até estar a várias quadras de distância da fábrica. Então, desabei, exausto, na calçada, ofegante e tremendo de medo.
sabia que não podia continuar trabalhando naquela fábrica. Tinha que deixar aquele lugar, não importava o que fosse preciso. Entrei em contato com meu supervisor e disse que estava desistindo, que não podia mais trabalhar lá. Ele tentou me convencer a ficar, mas eu estava decidido. Deixei a fábrica naquela noite e nunca mais olhei para trás. Sei que as figuras ainda estão lá, em algum lugar. Mesmo estando a quilômetros daquele lugar, posso quase sentir seus olhos em mim ainda. 4 meses depois, tive pesadelos com as figuras. Podia ouvir seus sussurros em meus sonhos, sentir seu toque frio e inumano. Era um horror do qual não podia escapar. Mesmo agora, anos depois, ainda tenho pesadelos. Não tenho ideia do que eram ou o que queriam, mas sei que não eram humanos. Havia algo mais, algo malévolo. Olá, sou um homem de 46 anos, embora eu não possa dizer que tive uma vida de perigos e intrigas, já trabalhei em alguns empregos incomuns, viajei bastante e tive algumas experiências de vida interessantes. Também herdei alguns traços estranhos do meu pai, que atraem pessoas excêntricas e problemáticas. Não sei se é minha aparência ou algum tipo de aura, mas se estou em uma multidão e há uma pessoa sem teto mentalmente instável nas proximidades, você pode apostar que ela vai me abordar. Quando conto isso às pessoas, elas geralmente acham que estou brincando ou exagerando, mas aqueles que ficam comigo por tempo suficiente eventualmente descobrem que é tudo verdade. Ao longo dos anos, acumulei uma coleção de histórias, a maioria delas sendo engraçadas, estranhas e apenas interessantes. Mas tenho algumas histórias que são simplesmente assustadoras. Hoje, gostaria de compartilhar uma dessas com vocês. Antes de começar, gostaria de fazer uma observação final. Incluí alguns detalhes na história que podem parecer não relacionados ao incidente em si. Meu raciocínio para fazer isso é não apenas porque acho que o cenário e o contexto são significativos, mas também porque tenho mais histórias desse período terrível da minha vida. Isso fará muito mais sentido quando você ouvir a história. Agora, vamos começar. No início dos anos 2000, eu morava na cidade de Pittsburgh e trabalhava como gerente de crédito para uma empresa de aluguel. Alguns anos antes, havia abandonado a faculdade de forma imprudente, estava morando em um apartamento que não podia realmente pagar, as contas estavam começando a se acumular e eu precisava encontrar um emprego com um salário decente. Um amigo me contatou e disse que estava saindo de seu emprego e que a empresa estaria procurando um substituto. Quando ele me contou sobre o trabalho, ingenuamente pensei que a empresa alugava móveis e eletrodomésticos para eventos. Uma vez terminado o aluguel, os itens seriam convenientemente devolvidos. Quão difícil isso poderia ser? Eu estava prestes a ter um grande choque de realidade. Após ser contratado, descobri que o modelo de negócios da empresa era de aluguel com opção de compra, e eles exploravam beneficiários de assistência social e pessoas de baixa renda. As taxas de aluguel baratas para móveis, TVs, aparelhos de som e eletrodomésticos eram atraentes para aqueles que não podiam pagar por esses itens, mas, sem o conhecimento dos locatários, os itens levariam anos para serem pagos. Essas pessoas acabariam pagando 10 vezes mais do que o item realmente valia. Meu título de trabalho era apenas um nome chique para um repossession man. Se alguém não pudesse pagar ou se recusasse a pagar, era meu trabalho rastreá-los e recuperar esses itens. Curiosamente, de todas as situações insanas que encontrei enquanto estava repondo nos projetos, este incidente realmente ocorreu atrás da loja, no meu dia de folga. É importante notar que, geralmente, quando você vê uma loja de aluguel com opção de compra, está em ou perto de um bairro difícil. Normalmente, estão localizadas convenientemente perto de uma daquelas lojas de empréstimos rápidos ou de uma loja de bebidas. A praça de compras onde estávamos localizados não era tão ruim, mas era mais próxima do centro de compras dos projetos próximos.
Ouvi um boato de que o grande estacionamento da praça era um ponto quente para atividades de drogas, e embora não fosse incomum ver vários carros de polícia iluminados no estacionamento, nunca soube se era uma batida de drogas ou talvez apenas um ladrão de lojas. Como era meu dia de folga, o trabalho era o último lugar onde eu queria estar, mas a van ruim que eu dirigia na época estava com problemas no motor. Então, quando meu turno terminou na noite anterior, deixei a van nos fundos da loja e peguei uma carona com um colega de trabalho que morava nas proximidades. O plano era pegar uma carona de volta para a loja no final da manhã, trazer minhas ferramentas e trabalhar na van, esperando conseguir colocá-la para funcionar novamente. Lembro que era um dia de verão realmente bonito, o que é bastante raro em Pittsburgh, então pelo menos estava feliz por não ter que trabalhar na chuva. Os fundos da loja pareciam uma área típica de doca de carga que você veria em qualquer praça de compras nos Estados Unidos. A praça em si era bastante grande, com cerca de 300 metros de comprimento. Do outro lado da área de doca de carga estava onde todas as lojas mantinham seus contêineres de lixo. Além dos contêineres, havia ervas daninhas e arbustos crescidos, depois trilhos de trem e, eventualmente, uma área arborizada que corria ao longo do rio Manila. Nossa loja estava localizada bem no meio desse centro de compras. Cheguei lá um pouco mais tarde do que queria. Minha van era alta o suficiente para que eu não precisasse levantá-la com um macaco, então coloquei um pedaço de papelão no chão e comecei a trabalhar imediatamente. Havia algumas coisas preliminares que eu precisava fazer antes de chegar ao problema real, então não consegui desmontar as coisas até o início da tarde. Naquele momento, eu estava me movendo de um lado para o outro entre o assento do motorista e o espaço entre a van. As horas passavam e logo o sol estava começando a se pôr. Não me lembro exatamente quanto tempo estive lá ou trabalhando, mas lembro que estava no assento do motorista tentando ligar a van. Nesse ponto, pensei que havia identificado o problema. Quando estava me puxando debaixo da van, ouvi passos correndo ao longe. Levantei-me e vi um cara magro a cerca de 70 metros de mim correndo em minha direção. Além de imediatamente pensar que era um lugar estranho para correr, não pensei muito mais sobre isso. Quando ele se aproximou, eu acenei e disse oi, mas quando ele olhou para mim, vi puro medo e pânico em seu rosto. Esse homem não estava correndo, ele estava fugindo. Ele era mais jovem do que eu inicialmente pensei, talvez estivesse na casa dos 20 anos, e estava vestido casualmente, mas definitivamente não eram roupas que você usaria para correr. Completamente confuso, apenas fiquei lá assistindo-o correr em direção aos contêineres de lixo e depois desaparecer. Embora fosse estranho, você normalmente não vê pessoas nos fundos da praça de compras. Eu estava acostumado a ver malucos e as ocasionais pessoas do rio ou apenas sem teto que acampavam perto da margem do rio. Dei de ombros e decidi voltar ao trabalho. Cerca de 30 segundos depois, ouvi passos novamente. Vi outro homem correndo em minha direção. Quando ele se aproximou, pude ver que esse homem era maior e talvez estivesse na casa dos 30 anos. Ele tinha uma barba e usava um chapéu. Havia algo nele que era muito mais intimidante. Eu tinha 1,88 metros, e na época, pesava cerca de 97 quilogramas. As pessoas frequentemente diziam que eu parecia intimidador, o que você meio que tinha que ser no trabalho em que eu estava. Mas bastou um olhar desse homem para saber que ele não era alguém para se brincar. Quando ele estava a cerca de 10 metros de mim, gritou: "Onde ele está?" Para onde ele foi? Sem hesitar, rapidamente apontei em direção aos contêineres de lixo. Olhando para trás, senti-me um covarde apenas fazendo o que esse estranho me mandou fazer, mas havia uma assertividade nesse cara que me fez obedecer instantaneamente. É aqui que as coisas começam a ficar loucas. Junto com o homem barbudo, caminhando logo atrás de mim, comecei a me dirigir aos contêineres de lixo, que estavam a cerca de 25 metros de distância. Pensando que o cara magro já estava longe, provavelmente na área arborizada perto do rio, eu ia apenas apontar na direção geral para onde ele correu. Mas quando nos aproximamos dos contêineres de lixo,
Notei uma figura agachada atrás de um deles. De repente, ouvi: "Saia daqui agora!" Quando me virei, vi que o homem barbudo estava agora a alguns metros de mim, apontando uma arma diretamente para o cara magro. Atônito, apenas fiquei lá, congelado, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. O cara magro se levantou e hesitante caminhou em direção ao homem barbudo, que o agarrou e gritou para ele: "Deite-se no chão agora!" Ele o jogou no asfalto. Eu fui rapidamente tirado do meu estado de congelamento pelo som de pneus derrapando na outra extremidade da praça, talvez a 150 metros de distância. Virei-me e vi uma picape derrapando na curva, vindo diretamente para nós a toda velocidade. Nesse momento, percebi que precisava sair dessa situação. Em vez de ficar lá parado, corri de volta para minha van e me escondi atrás dela. Vi a picape frear bruscamente a poucos metros do cara magro no chão. 2 homens armados saíram do caminhão, o outro homem armado pulou da traseira do caminhão. Todos os homens estavam gritando furiosamente, e a cada 2 palavras uma era um palavrão. Ouvi um deles dizer ao cara magro: "Você estragou tudo, cara. Você estragou tudo." 2 dos homens agarraram o cara magro e o levantaram do chão. Eles o arrastaram até a traseira da picape e, sob a mira de armas, um deles gritou: "Entra na ___ da caminhonete." Eles o fizeram deitar-se de bruços na caçamba da picape. Nesse ponto, eu já não podia mais vê-lo. 2 dos homens entraram na cabine, enquanto os outros 2, ainda com armas em punho, subiram na caçamba. Enquanto estavam prestes a sair, os 2 homens na caçamba se agacharam e tentaram parecer menos conspícuos. Embora eu não pudesse mais ver suas armas, era óbvio pela forma como seus braços estavam estendidos que ainda apontavam suas armas para a cabeça do cara magro. A picape acelerou e desapareceu na curva. Por um momento, fiquei ali parado, incrédulo, me perguntando o que diabos eu tinha acabado de testemunhar. Tudo aconteceu tão rápido. Depois que o homem barbudo sacou a arma, parecia que, da perspectiva dele, eu não existia mais. Quem eram aqueles caras? Seriam membros de alguma organização criminosa ou traficantes de drogas? Talvez fossem agentes disfarçados da DEA? Pensei nas possibilidades de que talvez fossem policiais corruptos. Você pensaria que, se fossem da polícia ou da DEA, pelo menos se identificariam e falariam como policiais, ou talvez usariam algemas. No entanto, se fossem criminosos, pareciam muito organizados e não pareciam se importar em exibir suas armas, nem se importar com o fato de que eu estava testemunhando tudo. Pouco depois desses pensamentos passarem pela minha cabeça, corri para dentro da loja para contar aos meus colegas de trabalho o que tinha acontecido. Honestamente, não consigo lembrar quem estava lá naquele dia, mas lembro distintamente de 2 colegas que estavam, vamos chamá-los de Sarah e Mark para proteger suas identidades. Sarah era a recepcionista e Mark era o gerente da loja. Quando contei tudo o que aconteceu, ambos disseram algo como: "Oh, nossa, que loucura", mas parecia que não conseguiam compreender a gravidade do que realmente tinha acontecido. Não é que eles ignorassem completamente, mas não pareciam tão chocados quanto eu. Era absolutamente selvagem para mim a diferença nas nossas reações. Eles estavam apenas focados em fechar a loja, enquanto eu estava na linha de frente do caos. Era uma dicotomia perfeita. Talvez fosse porque todos naquele lugar amaldiçoado estavam tão acostumados à insanidade, ouvindo histórias malucas dos chamados Road Dogs como eu. Honestamente, provavelmente não estavam tão surpresos ao ouvir que as pessoas atrás da loja estavam agitando armas. Depois de ver a reação subestimada dos meus colegas, recuperei minha compostura e voltei para fora para terminar de trabalhar na minha van. Cerca de meia hora depois, vi 2 homens andando devagar atrás da área dos contêineres de lixo, onde o asfalto terminava e começavam as ervas daninhas. De vez em quando, paravam e olhavam pelas ervas e arbustos, e eventualmente, seguiram para os trilhos do trem, ainda procurando algo. Eles não ficaram lá por muito tempo, após alguns minutos de busca, simplesmente foram embora e desapareceram.
Depois disso, nunca mais ouvi falar ou vi nenhum desses caras. Até hoje, não sei por que não relatei esse incidente à polícia. Acho que uma parte de mim suspeitava que eles estavam de alguma forma envolvidos. Minha teoria era que os homens armados eram policiais disfarçados, seja da polícia ou da DEA, que encenaram uma operação de drogas e estavam monitorando alguém. Então, tentaram prender o cara magro, ou talvez ele tenha ficado desconfiado e por isso fugiu da cena. Após fugir, o cara magro deve ter escondido ou jogado fora as drogas, daí os homens procurando depois. Isso parece ser o cenário mais plausível. No entanto, uma parte de mim ainda tem dúvidas sobre tudo isso. Algo sobre o incidente simplesmente não parecia certo. Embora não seja algo que assombre minha consciência diariamente, às vezes sinto uma culpa como se tivesse delatado o cara magro e o enviado para a sua morte. Infelizmente, ou felizmente, nunca saberei. Acabei deixando esse trabalho quase um ano depois. Trabalhei lá por 3 anos, ao final, comecei a notar que estava me tornando muito cínico, mal-humorado e deprimido. Também me tornei um bebedor pesado, entre outras coisas, e sabia que precisava sair daquele lugar e encontrar um novo caminho, o que felizmente, eventualmente, fiz. Enfim, tentei enterrar e esquecer a maioria dessas memórias daquela época da minha vida, mas houve alguns incidentes de repositório que não consigo esquecer, como a vez que quase tive que pular de uma janela do 2º andar ou a vez que tive que me esconder do marido psicótico de um cliente. Se alguém estiver interessado nessas histórias, deixe um comentário. A vida está bem ocupada nos dias de hoje, então pode levar algum tempo, mas gosto de escrever e tenho muito o que contar. Obrigado por ouvir.